Oi, gente, bem-vindos ao canal mais uma vez. Vamos lá, vamos à equação da dilatação. Primeiro, acho que é bom eu frisar que a gente vai trabalhar só com um tipo de dilatação, a chamada dilatação linear. Existem outros dois tipos, que é a dilatação superficial e a volumétrica. Vamos traduzir. Toda dilatação é, na verdade, volumétrica. Você pega um líquido, fornece calor para o líquido aumenta o volume. Então, é uma dilatação volumétrica. Ele tinha 1.000 centímetros cúbicos, passou a ter 1.005, por exemplo. Agora, às vezes, você pega o piso, por exemplo, de uma sala. Não sei onde você está, né? Assim, se fosse uma sala de aula, a gente teria aquele piso de granitina lá, de arenito, sei lá do que é. Daqui de casa é porcelanato, que eu sou chique, tá? Tava em promoção. Aí o porcelanato é uma placa, né? Quadrada, ou às vezes retangular, depende aí, onde a espessura dele é muito pequena. Agora, a placa, né? Dimensão de altura e largura, ou comprimento e largura, né? Melhor falando, são mais ou menos iguais. Então, se você, tanto que tem que deixar, né, uma junta de dilatação aí entre uma placa e a outra. Assim como, né, eu falei lá no caso dos trilhos, de pontes, em pisos também tem que deixar. E você deixa para a largura e para o comprimento. Você não liga para a espessura, porque a espessura é muito pequenininha. O objeto vai dilatar mais em duas dimensões que em uma. Isso a gente chama de dilatação superficial, duas dimensões. Agora, a mais simples é uma dilatação linear, por exemplo, um trilho. Gente, basta, tem 20 metros de comprimento. Ele pode ter 20 centímetros de altura, alguns centímetros de largura. Meu Deus, né? 20 centímetros, 20 metros de comprimento. É muito maior uma dimensão do que as outras duas. Então a preocupação acaba sendo apenas com uma dimensão. Aí a gente chama de dilatação linear. Essa equação que eu estou dando aqui, ela é válida para dilatação linear. Para um objeto que tem um certo comprimento, que a gente chama de L0, e aumenta após aquecido um pequeno comprimento, que a gente chama de ΔL. Gente, L0, né, até para lembrar, linear. L é tradicionalmente usado para comprimento, por conta da palavra length em inglês. Então, e o zero aqui quer dizer inicial, é o comprimento inicial do corpo. Muitas vezes é dado na questão, um trilho tem 20 metros de comprimento, a ponte JK tem 1.200 metros, isso é o comprimento inicial, é o L0. O ΔL é o quanto aumenta o comprimento, ou quanto diminui, pode acontecer também, né? Se você tiver um corpo e esfriá-lo muito, o comprimento dele, né, vai diminuir. Isso já aconteceu comigo em avião. Eu botei o violão, né? Botei a capinha vagabunda, o violão de corda de aço, mandei o violão, despachei o violão no compartimento de bagagem, que é frio pra cacete, né? Assim, bem mais frio que a cabine. Aí, quando o violão chegou lá, né, na cidade para onde eu estava indo, as cordas, várias cordas tinham arrebentado. Por quê? Porque começou a esfriar, as cordas tentaram contrair, mas não conseguiam, aquilo ia aumentando a tensão, então, né, arrebentou um monte de corda. Legal, né? Então, se você for despachar um violão aí no avião, afrouxe todas as cordas, tá? Para diminuir o risco aí de arrebentar as coitadas. Então, esse caso que eu estou falando seria uma dilatação negativa, né? Um ΔL. Por que o delta? O delta que não nos abandona, o delta representa variação de comprimento. Vamos escrever isso. Algo muito importante na hora de usar essa equação é que o comprimento inicial e a variação de comprimento, a dilatação, tem que estar nas mesmas unidades. Não tem importância qual a unidade. O que interessa tem que estar na mesma unidade. Se aqui está em metros, essa variação vai sair em metros.
Se aqui está em milímetros, isso aqui vai sair em milímetros. As questões vão sempre dar na mesma unidade? Lógico que não, né, gente? Senão a vida não tem graça. Então, você às vezes vai ter que passar de metro para milímetro, de centímetro para metro. Aí tem que lembrar, né, lá, né, das aulinhas do primeiro ano. Qualquer coisa, se você tiver alguma dificuldade em lembrar disso, tem uma das aulas no subsequente, na lista de reprodução, onde eu lembro dessas conversões de unidade. Procura lá, tá? Agora vamos para os outros fatores. É claro que o comprimento importa, tanto que eu falei na aulinha teórica aí, que a gente geralmente fala de objetos com comprimentos muito grandes, porque aí a dilatação vai ser considerável. Um trilho, um piso, um telhado, né, uma ponte, então são objetos de comprimento inicial muito grande. Objetos de comprimento inicial menor, a gente muitas vezes até despreza o valor dessa dilatação. E um outro fator que interessa é o material. Alguns materiais dilatam muito mais do que os outros. Mercúrio, por exemplo, é um metal líquido, né, que se dilata bastante. Então foi uma escolha, né, meio que óbvia para se construir termômetros, porque ele se dilata bem, com facilidade, com pequenos aumentos de temperatura ele já dilata bastante e assim, ele não ferve também tão rápido, né? O mercúrio pode ir a uns 200 graus que, né, continua líquido. Então, o fator que interessa aqui, que está associado ao material que está sendo aquecido, é essa constante. Na verdade, não é uma constante, é um coeficiente, porque depende do material. É esse valor alfa aqui, é o coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação. O quadro é pequeno, então escrevi só coefique aí, mas é coeficiente de dilatação. Na verdade, o termo técnico é coeficiente de dilatação linear, porque a gente está lidando com a dilatação linear do material. Aí quando lida com a volumétrica, por exemplo, são 3 dimensões, aí tem que botar um valor multiplicado por 3, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. E se lidar com a superficial, né, teria que multiplicar por 2. Mas isso não vai interessar pra gente, porque como eu falei, a gente vai lidar só com dilatação linear mesmo, tá? Esses valores são muito baixos. Geralmente você vai ver lá nas questões o coeficiente de dilatação do metal utilizado é 5 vezes 10 a menos 5. Que é uma unidade estranha, graus Celsius a menos 1. Não se preocupe com essa unidade, tá? Relaxe. Esse grau Celsius a menos 1 só quer dizer que a temperatura tem que estar em graus Celsius. Gente, isso aqui é um número muito baixo, né? 5 vezes 10 a menos 5. E aí, por conta disso, a gente terá que usar notação científica. É uma tristeza, tá? Uma tristeza, é um show de erros, né? A pessoa vai multiplicar 10 ao cubo por 10 a menos 5, não sabe o que fazer. Então, na hora de fazer exercícios, né, eu vou pegar aí alguns que envolvam isso para a gente dar uma lembradinha, tá? De como se opera aí com, né, notação científica. Então, são valores normalmente bastante pequenos. Às vezes a questão dá, às vezes não, às vezes a questão quer que você calcule, né? Aquela coisa de sempre. E, claro, o último fator aqui é o ΔT. Adivinha? É a variação de temperatura. Gente, variação, como já falado, escrito, anotado, relembrado, comentado, criticado, variação é o valor final menos o valor inicial. Então, o cara vai falar, um trilho foi instalado a 10 graus Celsius e aquecido até 60 graus. Qual valor você vai usar aqui? 10 ou 60? Nenhum dos dois. Você vai usar a subtração do valor final, que é 60, menos o valor inicial, que é 10.
tá? Tem que sempre lembrar disso. Quando tem esse delta, necessariamente vai ter uma subtração. É claro que o problema pode já ser simpático e falar, a variação de temperatura foi 50. Aí, né, moleza, é só botar o valor 50 aqui. Mas não é o que costuma acontecer, tá? Os problemas costumam dar uma complicadinha. Então, por conta disso, no próximo vídeo, né, vamos fazer alguns exercícios aqui com essa equação, né, para ela ficar mais clara. Mas por hoje tá bom, beleza? Beijo!